Bora de frente, Flávio, para poder fazer propaganda. Eu precisava de uma terceira edição, viu? Não, eu tenho muitos, é porque essa edição saiu, foi relativamente perto do momento que eu estava saindo para um pós-doutorado. E aí eu não tive cabeça, nada para fazer lançamento, né? Como foi a edição daqui da editora com recursos do programa, né? A gente recebeu lá no programa, acho que não sei quantos exemplares. Sim. Aí eu fui-me embora e ficou lá engavetado, porque também a secretaria não saiu vendendo, mas deu uma porrada lá. Então, sabe o que você podia fazer? A gente vai fazer uma série de eventos em setembro, por ocasião do 60 anos da rádio. E você poderia incluir o lançamento. O que é que você acha? Tranquilo. Inclusive, vai dar para montar um evento agora em agosto, na segunda ou na terceira semana, para um pouco discutir esse contexto. Aí poderia também ser uma oportunidade também de apresentar o livro, não sei, né? Vamos pensar sobre isso, a gente vai conversando. Porque esse livro tem que circular, meu amigo, é muito bom. Obrigado. Olha, então, Paula, diferentemente até ontem, mas não sabia se havia tido muita relação desses grupos da Faculdade de Direito do IPE, mas Flávio disse que tinha uma relação. Então, a gente poderia começar explorando isso, né? Ver essa relação, depois falar do Laurinho e talvez aquele exercício de imaginação histórica de como poderia ter sido a rádio com o Laurinho, né? O que é que você acha? Pode ser assim? Pronto, então vamos lá. Peraí, desculpa, só. Vocês vão editar, então não preciso ficar me preocupando, né? Vocês cortam a minha fala, é uma conversa mesmo, né? É uma conversa mesmo, depois a gente vai editar, até porque vai fazer porque quando é ao vivo é um saco esse negócio. Vai provavelmente fazer um jogo com os outros e tal, de acordo com o momento, né? Então, por exemplo, quando a gente for falar do Laurinho, provavelmente um pedacinho seu, entra de outra pessoa que os irmãos dele, talvez, claro. A gente vai fazer essa edição. Nem se preocupe. E se você precisar interromper a qualquer momento, só avisa que ele interrompe e a gente retoma, tá bom? Então, Flávio, a gente queria começar te pedindo para falar sobre essa geração de intelectuais do Recife dos anos 50, 60, né? E como essa geração, de alguma maneira, se intercambiou, teve também algum tipo de troca intelectual com o grupo que depois viria constituir o SEC, né? Bom, como eu estava falando antes assim com vocês, o meu olhar é um olhar, vamos dizer assim, orientado pela pesquisa que eu fiz. Quer dizer, as figuras que eu consigo trazer para esse quadro com algum nível de detalhamento são figuras sobre as quais me debrucei e que, evidentemente, não cobrem todo o espectro de pessoas atuantes no cenário intelectual do Recife, né? Porque era um cenário muito rico, muito fervilhante, né? Eu entendo, quer dizer, essa formação, eu vou chamar por geração, né? Já que não estamos num debate acadêmico, é fácil usar essas coisas e essa terminologia, as pessoas entendem e enfim, né? É pertinente também. É um grupo que vai se formando ali a partir da segunda metade dos anos 40. Né? Essa geração que entrou, né, na Escola de Direito, porque a Escola de Direito era o grande centro atrator, né, de jovens com ambições, não apenas de formação superior, mas qualquer veleidade intelectual, a Faculdade de Direito tinha um poder de atração muito grande, né? E isso significava não só jovens desse entorno mais próximo, mas distantes também, né? Então, Zé Laureno, que é uma dessas figuras que a gente vai certamente passar por ele, vem de Alagoas, né? Era muito comum as pessoas virem do Ceará, do Piauí, Rio Grande do Norte, enfim. O Recife, muito da riqueza do Recife intelectual se devia a isso, né? Como a propósito, a riqueza intelectual e artística do Rio de Janeiro, a dimensão de centro de poder econômico e tal, é porque o Rio de Janeiro era o centro do Brasil. Então, afluía gente do mundo inteiro para isso. Se você for olhar efetivamente os grandes nomes intelectuais do Rio de Janeiro da época, acho que não tem nenhum carioca, né? Era gente de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né? Aqui do Nordeste, de vários cantos daqui do Nordeste, enfim. Então, essa faculdade de Direito atraía esses jovens e nesse começo dos anos 40 entra uma geração, né, que se mobilizou em torno de uma figura que eu acho muito importante. Hoje já vem sendo reconhecido, mas ficou esquecido durante muito tempo, que é Hermilo Borba Filho,
né? Hermilo era um pouco mais velho do que eles, porque ele vinha de assim, ele tinha iniciado o curso de medicina, largou e foi fazer direito, né? Se aproximou desses jovens, é uma geração que entra, né, Zé Laurênio, entra Aloysio Magalhães, entra o próprio Gastão de Holanda, entra o Ariano Suassuna, Joel Pontes, que é outra figura que está esquecida, mas que é uma figura importantíssima, né? Enfim, esse pessoal todo está aí e se mobiliza em torno do teatro. O teatro mobilizava muito eles e, mais uma vez, Hermilo é central nisso. Bom, estou fazendo isso tudo para dizer que esse período que eles atuaram juntos, né, atuaram não apenas no sentido de que criaram o Teatro Estudante de Pernambuco e montaram peças, etc., espetáculos, etc., tal, mas atuaram também entre si numa dimensão formativa. Todos eles com os quais eu pude ter contato e entrevistar, eu consegui entrevistar Ariano, eu consegui entrevistar o Gastão, já tinha morrido, mas eu consegui falar com a segunda esposa dele, né, o Zé Laurênio, né, o Sebastião Choalete, enfim, vários deles eu consegui entrevistar. Dizer essa figura que era Hermilo, né, uma figura que realmente capitalizava a atenção e que tinha um cabedal, assim, já uma formação mais consolidada e que foi muito importante nessa formação deles também como leitores de literatura em geral, sobretudo literatura dramática, e para pensar questões culturais. Bom, essa geração vai se seguindo, entra nos anos 50 já com outro nível de amadurecimento, né? Já com outras também referências, né? E eles mobilizam muito esse cenário intelectual do Recife, né? Eles conseguem realmente, assim, revirar por inteiro as práticas culturais e intelectuais daqui, né? Dão uma abertura, né? Conseguem, de alguma maneira, fixar assim, um marco que não necessariamente recusa Gilberto Freire, o pensamento de Gilberto Freire, o grupo de Gilberto Freire, o que eles pensavam, mas não são tributários também, têm autonomia intelectual a isso, né? Se abrem para outras questões, né? E funcionam como assim, uma espécie de emulador de tudo isso, né? Então, e eles vão ganhando não apenas projeção, reconhecimento, mas eles vão se inserindo nos espaços, assim, nas instituições. Começam a atuar aqui dentro da universidade, na época a Universidade do Recife, né? Começam a atuar nos jornais de maneira muito forte, né? Nas rádios de então, antes da própria rádio universitária, né? A Rádio Jornal do Comércio, que é criada ali no final dos anos 40, Joel Pontes vai ser diretor artístico da Rádio Jornal do Comércio, por exemplo, né? Enfim, né? Então estão nesses espaços todos e estando nisso, eles conseguem, assim, de alguma maneira pautar ou pelo menos estabelecer algumas referências que vão ser bastante importantes para os jovens que vão chegando, né? E esses jovens que vão chegando também não são pessoas assim, de menos expressão intelectual, né? Porque um Luiz Costa Lima, um Sebastião Choalete, um João Alexandre Barbosa, né? Marcos Acioli, uma série de outros, que são mais jovens, que vão entrando nessa vida adulta também com interesses intelectuais, literários, etc. e tal, né? E podem contar com vamos dizer, com essas figuras já um pouco mais velhas, mais maduras, como aquelas com as quais eles vão estabelecer trocas importantes no sentido formativo da coisa, né? Bom, enfim, né? Dentro desse cenário que também se abre um novo campo, que é esse dentro da Universidade do Recife, com a criação do SEC, né? Do Serviço de Extensão Cultural, com Paulo Freire à frente, né? Então tem muitas, simultaneamente, a gente pode ver, seria assim, como se fossem muitas matrizes, mas intercomunicantes, né? Paulo Freire, ele segue uma trajetória própria, mas ele se abre imensamente
para esses jovens, né? Quando eu entrevistei o Luiz Costa Lima, ele foi bem enfático nisso, no sentido de dizer que o quão importante foi para ele, quando jovem, menino mesmo, assim, adolescente, ter sido vizinho de Paulo Freire e da biblioteca de Paulo Freire, mas não é só que Paulo Freire franqueava o acesso aos livros. Paulo Freire indicava livro, comentava com ele, conversava com ele, né? Então ele era uma figura que se sentia assim, muito devedora de ter tido essa oportunidade, né? Então você tem Paulo Freire, que vai, né, gravitar alguns em torno dele, né? Você tem esse pessoal que veio do Teatro do Estudante, que participou do Gráfico Amador, né? Que depois também vai se tornar referência para pensar uma série de coisas, uma figura muito pouco lembrada, mas era de uma riqueza assim, intelectual muito grande. Foi o Orlando da Costa Ferreira, né? Que se tornou... Né? Se o Luiz Costa Lima fez essa referência ao Paulo Freire, o João Alexandre Barbosa, por sua vez, vai referenciar ele e o Sebastião Uchoa Leite. Os dois, né, fixaram a figura do Orlando, e é curioso o termo que eles utilizaram, né, de uma figura de um scholar, assim, de um erudito no sentido acadêmico da coisa. E ele era totalmente uma formação autodidata, né, porque ele vem de uma família do interior, né, assim, sem posses e tal, se alfabetiza tardiamente, né, é concursado do Banco do Brasil, né, então, enfim, na época ser funcionário do Banco do Brasil era uma espécie de ganhar na loteria, né, você tinha uma vida segura e assim, bem confortável do ponto de vista material, né. Enfim, família, essas coisas todas, mas vai entrar muito tardiamente no ensino universitário. Ele vai fazer parte como aluno, se não me falha a memória, da primeira turma do curso de biblioteconomia que foi criado. O Edson Nery da Fonseca foi uma figura importante, né? Porque tem um outro, vamos dizer, um outro espaço que eu não mencionei, mas que é decisivo dentro para a gente entender essa dinâmica cultural do Recife da época, que era um órgão da prefeitura, que era a DDC, né? Ela mudou a nomenclatura ao longo do tempo, às vezes é referido como departamento, às vezes como diretoria, mas de cultura, né? Documentação e cultura, departamento de documentação e cultura, diretoria de documentação e cultura, né? Eu já andei atrás dessa documentação do arquivo gerado por esse órgão, né? Não sei, porque foi mudando de nomenclatura e vai parando numa secretaria, outra que a gente ninguém localiza mais, né? Pelo menos meus esforços foram infrutíferos. Mas se a gente pega os jornais da época, a gente vê a presença dessa DDC, né, o tempo todo, né, no campo artístico, né, por exemplo, a primeira exposição do Abelardo da Hora, que lança o Abelardo da Hora como um escultor que foge da tradição de belas artes e tal, é com patrocínio da DDC, né? A Sociedade de Arte Moderna do Recife, né, é criada por uma figura que era funcionária da DDC, junto com o Abelardo da Hora e com o Adjane Bandeira, né? Entre outros, né? Mas que é o Feijó, Hélio Feijó, né? Que era arquiteto, né, de uma família, dessa família de Cid Sampaio, né, uma família de referência, rica e tal, mas que era um notívago, né, assim, um notívago quer dizer um boêmio, uma figura, né, do meio artístico e tal. Bom, o Laurindo também foi funcionário. Então talvez eu vou se a gente retomar, assim, para ficar fácil da edição, se você recolocando o que era o DDD e depois falando da DDC. DDC, perdão. DDC é essa diretoria, o departamento de... Vamos lá. DDC era essa diretoria, o departamento de documentação e cultura. Era um órgão burocrático da prefeitura inicialmente, né? Era encarregada de produzir estatísticas sobre o porto, etc. e tal. Essa dimensão de documentação dizia respeito a isso. O diretor
era José Regis, eu estou esquecendo agora o nome completo dele. Foi uma figura importantíssima também aqui para o cenário cultural do Recife, que era uma figura muito preocupada com essas coisas, e até onde eu consigo divisar assim, perceber, ele usava essa função pública para desempenhar uma espécie de função de mecenas. Eu enxergo a DDC exatamente como uma espécie de mecenas público. Né? Bom, dentro dos debates de hoje a gente pode questionar os procedimentos, mas dentro do quadro da época isso era de uma importância ímpar. Quando você olha exatamente, basicamente isso eu captei pela pesquisa em jornais de época que eu fiz, né? Então você vê exposições, palestras, eventos tal. Uma editora que eles criaram, que o Zé Laurênio fez parte e publicou livros da DDC, quer dizer, o início da formação profissional, assim, a profissionalização como editor do Zé Laurênio vem da época da DDC. Né? Também vamos dizer assim, um cruzamento aí com o trabalho deles no Teatro do Estudante, porque o Teatro do Estudante, entre outras coisas que fizeram, outras iniciativas, eles criaram um programa de editoração, assim, de publicação de livros voltados para o campo do teatro, basicamente, mas não só, porque o livro do Laurênio, que foi publicado por eles, era de poesia. Né? Bom, mas enfim, a DDC, ela tinha essa atuação dentro da cidade muito forte. Né? Então ela mantinha a biblioteca, ela está na origem do que depois veio a ser, porque entre funcionários da DDC que a gente estava mencionando antes, o Zé Laurênio fez parte, o Hermílio Borba Filho fez parte dos quadros da DDC, o Edson Neri da Fonseca, fez parte dos quadros da DDC, né? O Aloysio Magalhães fez parte do quadro da DDC. Né? Então a DDC era realmente, dentro do âmbito do poder público, aquela instância que tinha um papel extremamente importante, seja em financiamento, seja de alguma maneira promovendo, né, iniciativas pontuais, mas algumas coisas mais, vamos dizer, estruturais. Né? Um programa de bibliotecas, vamos dizer assim, de bairro, nasce dentro da DDC. Né? Duas, pelo menos, que eu me lembro aqui de cabeça, foram efetivadas. A de Casa Amarela e a de Afogados. Né? Ambas, se não me falha a memória, pelo menos a de Casa Amarela com certeza, mas eu acho que a de Afogados também, são projetos de Aloysio Magalhães. Né? Não só do ponto de vista da edificação, mas eu acho que os móveis também. Né? Diga. Além da DDC, no caso assim, você está focando nesses centros, digamos assim, aglutinadores, né, dessa geração. A DDC, a Universidade do Recife também? A universidade menos. Nessa época ainda menos. A universidade, assim, do meu ponto de vista, ela começa a ter um papel mais relevante a partir do SEC. Né? Porque aí sim tem para usar uma linguagem de hoje, né? Tem uma pegada para essas coisas culturais. Antes, e aí de alguma maneira a gente pode ligar com a universidade, era mais alguma coisa em torno da faculdade de Direito. Né? Tem um ex-professor nosso aqui do Cefis, né? Que é um fundador aqui do curso de Sociologia, da pós-graduação de Sociologia, que é o Heraldo, né? Sotomayor. Heraldo é um pouco dessa geração. Né? Heraldo, ele é do final dos anos 20, né? E estudou com esse pessoal. Né? E frequentou, assim, não participou, mas ele frequentava o grupo, os espetáculos do Teatro Estudante. Né? E ele disse uma coisa, acho que ele até escreveu isso, que ele escreveu um livro sobre uma história da sociologia em Pernambuco, uma coisa assim. Né? O quanto a Faculdade de Direito ela era atraente para todos aqueles que não queriam fazer nem exatas nem medicina, mas também não queriam fazer direito. Eles tinham, né, não tinha outro espaço, né? Não existia onde você estudar coisas relativas ao mundo das letras, ao mundo intelectual, a humanidades de maneira geral. Era a Faculdade de Direito. Então, em torno da Faculdade de Direito, você tinha muita atuação que a gente pode ligar com a universidade. Né? Por exemplo, tem uma exposição muito famosa, em 1948,
que é do Cícero Dias. Né? Cícero Dias estava fora do Recife há muito tempo. Né? E em 48 ele vem fazer essa exposição aqui, o Alexandre Barbosa Lima Sobrinho, né? Que era o governador de então, contrata ele para vir fazer um mural no edifício que estava sendo entregue de Secretaria da Fazenda, lá perto do Palácio das Princesas, tem um edifício, assim, extração moderna, arquitetonicamente falando, e ele contratou o Cícero Dias para fazer uns murais lá. E o Cícero Dias faz essa exposição, uma exposição importante, porque ele pela primeira vez vai expor obras dele de assim, inspiração abstracionista. Né? Embora, bom, meio tema, mas para a época foi um choque. Né? Essa exposição, né, eu estou me referindo a ela porque ela realmente é marcante. Né? Ela é lá na Faculdade de Direito. Então, a Faculdade de Direito era esses espaços. O diretório de estudantes tinha você vê a presença, né, participando do debate. Depois, quando a SUDENE é criada no comecinho dos anos 60, né, Celso Furtado também, sabidamente, tinha, né, tanto que ele foi ser ministro da Cultura depois, né, ele, a despeito do papel, né, extremamente relevante dele, assim, do ponto de vista de redefinir esse pensamento econômico brasileiro, ele é uma figura importante aqui no Recife também dentro desses debates culturais, intelectuais da época. E aí eu estou falando isso que eu estou lembrando aqui de um momento que é coincidente, né? Ele, Celso Furtado, com a posição já de superintendente da SUDENE, ele não é apenas o cara que está conduzindo aquele grupo de trabalho GTDN, né? Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Nordeste, né? Ele já é o superintendente da SUDENE, quer dizer, já está numa posição de poder diferenciado e com recursos diferenciados também, né? E é uma época que coincide com a visita longa, né, do Sartre e da Simone de Beauvoir aqui no Recife. Né? Então a cidade se agita muito, né, faz muitos eventos. Ele, como tinha vindo da França, né, tinha feito o doutorado dele lá, veja, o cara é o superintendente da SUDENE, se bem que a SUDENE está começando, né, mas ele está lá, ele vai lá para ser tradutor, né, para ficar traduzindo, né? E eu cheguei nisso porque essas coisas, como a memória funciona, né, eu estava pensando na coisa dos estudantes. Mais uma vez, isso são eventos que os estudantes da universidade participam. Né? Quer dizer, eles são promotores, são ativos dentro dessa coisa. Né? Você lembra desse evento? Nos falou dele também ontem, não foi? Falou dessa vinda de Simone de Beauvoir e Sartre. Não, foi uma série de eventos. Né? Eles passam aqui pelo menos uma semana ou mais. Só uma curiosidade, a Cristina Tavares é que é a cicerone deles, né? Que é a figura que vai ciceronear o casal durante o tempo que eles passam aqui. Isso em que ano, claro? Começo dos anos 60, não lembro exato não. E já tinha a Academia de Belas Artes. A escola tinha. A Escola de Belas Artes. Era um ponto também de efervescência assim, intelectual, cultural ou não tanto? Não. Não tanto quanto o protagonismo da Faculdade de Direito? Não, porque a Escola de Belas Artes era vamos dizer assim, dominada por aquele grupo mais padrão Belas Artes mesmo. Né? Por exemplo, estou lembrando aqui um pessoal um pouco mais novo que esse que eu estou falando, né? O Montes Magno, que é um artista importante, né? Com uma obra, vamos dizer assim, abstracionista e tal. Ele estudou na Escola de Belas Artes um pouco depois disso, quer dizer, Montes Magno hoje deve ter uns 80 anos, né? Vamos dizer 60 anos atrás, seria anos 60 já, né? Final dos anos 50, anos 60. Ele disse que qualquer coisa que você fizesse fora do padrão Belas Artes era rejeitado lá dentro. Né? Então, era muito engessado. Né? Quem tinha coisas assim, inquietações que fugissem desse padrão, não encontrava espaço ali. Né? Por isso que a Belardo da Hora sai fora dali, né? O grupo, aí tem esses... um tempo, quando Dimas estava começando a dissertação dele, né, que foi sobre a revista Estudos Universitários, criada por Paulo Freire dentro do âmbito do SEC,
nessa época eu estava morando em Brasília, isso era 2009, sei lá, 2010, por aí. E ele passou um tempo lá comigo, lá em casa, conosco, porque ele ia entrevistar o... Como é o nome dele? Agora estou esquecendo. Depois eu lembro. Né? Que é uma figura, também escreveu alguns livros importantes sobre a história do partido político no Brasil, né? Mas que tinha vindo ali da órbita de Gilberto Freire. Né? E estava já de longa data em Brasília, trabalhando como assessor parlamentar. Foi assessor parlamentar, se não me engano, de Marco Maciel e de vários outros. Mas é uma figura assim, intelectualmente não importante. Né? E eu participei, eu acompanhei Dimas nessa entrevista. Né? Ele disse uma coisa muito curiosa, porque ele vinha dessa extração mais conservadora, né, ligada a Gilberto Freire, né? Nesse início. Vamilê Chacon, né? Essa figura que eu acompanhei Dimas entrevistando lá em Brasília. E ele disse uma coisa muito curiosa, assim, Recife era muito pequeno. Nós todos nos encontrávamos nos cantos, nós todos nos conhecíamos, nós todos podíamos não necessariamente gostar do que um ou outro fazia, mas todo mundo se conhecia. Né? Então, quando você olha, você realmente tem, vamos dizer assim, pensar em termos de matriz ou polozinhos, né? Mas há muito cruzamento. Né? Então, uma figura mesmo como Vamilê Chacon, né? Ainda que vamos dizer, ele vem dessa extração mais ligada a Gilberto Freire, nesse sentido mais conservador, mas ele fugiria um pouco ao que era essa concepção mais rígida e estreita de um pensamento conservador. Né? E ele tinha diálogos com esse pessoal. Né? Eu acho que ele escreveu um livro sobre socialismo no Brasil, alguma coisa assim. Né? Então, enfim, há muitos cruzamentos aí. Né? Por isso que eu fiz aquela observação inicial. Quer dizer, o que eu consigo abarcar com o meu olhar é uma fração disso. Né? Eu tenho referências, algumas mais definidas, outras muito embaçadas, sobre esse cenário como um todo. Né? Mas, enfim, você tem... A universidade é um espaço relevante dentro desse debate, evidentemente. Né? O poder público dentro da diretoria, né, de documentação e cultura, que é da prefeitura, é outro espaço relevante. E tem iniciativas que vão se dando aí, que é isso que eu queria dizer, que vão se cruzando. Né? Por exemplo, no campo artístico nasce em 52 o ateliê coletivo. Né? A figura aí de referência é o Abelardo da Hora. O Samico trabalhou lá, né? Se formou lá, estudou lá. Zé Cláudio aprendeu lá. Né? Mas o Samico, por exemplo, depois vai trabalhar com Aloysio Magalhães no Rio de Janeiro, no escritório de design do Aloysio Magalhães no Rio de Janeiro. Né? Nos anos 70, ele está com Ariano, né? Uma figura importantíssima dentro do movimento armorial, com Ariano, né? Que Ariano tinha vindo lá do Teatro do Estudante de Pernambuco e tinha passado também pelo gráfico amador. Né? Então, quando a gente vai olhando, essas coisas estão se cruzando. Nos anos 50, no Recife, tem um livro maravilhoso de uma ex-aluna aqui do CAC, né? Foi a dissertação de mestrado dela, mas acho que ela já defendeu essa dissertação na Unicamp, que é a Luciana Araújo, né? Sobre cineclubes no Recife nessa época. Você vai ver os nomes que estão ali. Hermilo participava do cineclube e tal. Né? Hermilo escreve o roteiro do Canto do Mar quando vem ser filmado aqui no Recife. Né? Então, esses espaços eles não estão isolados. Né? Então, artistas plásticos no sentido, né? Gente com preocupação de cinema, gente com preocupação de literatura, de teatro, ou de uma reflexão apenas intelectual sobre questões, né, relativas às realidades do mundo, do Brasil da época, politicamente falando, mas também nas suas
interseções econômicas, culturais, etc. E tal, esse povo está tudo mais ou menos participando de espaços, não dos mesmos espaços, mas há muitos espaços onde eles estão simultaneamente presentes e estão estabelecendo interlocuções que são importantes para esses processos mesmo de você construir referenciais a partir do qual você vai enxergar as coisas, né? Então, muito da riqueza do Recife está nisso, da época, né? E a rádio universidade, como é que ela entra nessa efervescência intelectual? A rádio ela é um desses braços, assim, uma dessas iniciativas que se dá com a criação do SEC, né, do Serviço de Extensão Cultural, que o reitor de então, o João Alfredo, convida o Paulo Freire para encabeçar. E o Paulo Freire pensa o SEC meio ramificado, né? O SEC tem um braço, né, que é esse que atua na educação, né, de alfabetização, aquele trabalho que notoriamente a gente associa com a figura de Paulo Freire, né? Teve a revista Estudos Universitários, que foi, né, muito da briga do Luiz Costa Lima com o Gilberto Freire vem da atuação dele na direção dessa revista, né? E tem a rádio, né? Se não me falha a memória, a rádio, o João Alfredo incita o Paulo Freire a encampar essa iniciativa de criar uma rádio, né? Porque a universidade tinha recebido equipamentos, né, da Alemanha, se não me falha a memória mais ou menos, da Alemanha, né? E estavam inutilizados, eram recém-recebidos, mas enfim, né? E, coincidentemente, o Zé Laurênio, que fazia parte desse grupo, ele tinha voltado de uma estadia de uns 2 anos, mais ou menos, que ele tinha passado, ou um pouco mais, eu não lembro mais exatamente quanto tempo. Ele e a esposa, Ana Cana, tinham sido convidados para atuar na BBC, né, a BBC de Londres. Ela tinha vários programas em línguas de países onde a Inglaterra queria ter algum nível de influência, né? E o Zé Laurênio foi convidado. A Ana como radioatriz, ele como redator, locutor e tal. Então eles tinham tido essa experiência numa rádio que era uma potência na época, né? Ainda hoje é importantíssima a BBC, né? Como um grupo de comunicação. E na época a rádio BBC era um negócio extraordinário, né? Então eles tinham voltado, tinham tido essa experiência e ele é convidado para ficar à frente da criação dessa rádio, né? A rádio tinha uma programação basicamente musical, mas não só, né? Eles tinham alguns programas, eu nunca tive acesso, eu não sei nem se existe fitas gravadas dessa época, né? Eu nunca tive acesso, né? Mas o que os jornais dizem, o que eles disseram em entrevista, é que eles promoviam alguns debates, alguns programas que tinham fortes conexões com o tipo de debate que eles desempenhavam, tanto, porque também, paralelo a isso, esse mesmo grupo, que é um grupo, depois a gente pode detalhar um pouco, mas é um grupo que é originário do gráfico amador, ele está coordenando, assim, editorando, estão à frente do Caderno Cultural do Jornal do Comércio, que era o caderno cultural mais importante da época. E eles estão renovando isso, de alguma maneira mesmo revolucionando, fazendo um debate cultural e intelectual de altíssimo nível, né? Então eles estão lá, estão no SEC, estão na rádio, né? É o mesmo pessoal, né? Sebastião Chualete, Zé Laurênio, Orlando da Costa Ferreira, o João Alexandre Barbosa, o Luiz Costa Lima, esse mesmo pessoal. E Paulo Freire também, né? Então, eles estão, o que eles estão fazendo na rádio para fazer uma imagem simplificada e pobre, é uma versão oral, assim, oralizada, né, do que eles escreviam, do que eles promoviam nesses outros espaços, né? Então, isso incomodou muito,
né? Assim como a revista Estudos Universitários incomodou a direita de então, né? Gilberto Freire em particular, ele foi uma pessoa extremamente deletéria. A importância de Gilberto Freire no mundo intelectual brasileiro, para mim, está fora de questionamento. Agora, como figura pública, ele foi extremamente deletério, né? Ele emprestou o prestígio dele para legitimar essa direita emergente dos anos 60. Né? E ele não só fez isso, que de alguma maneira, vamos dizer, seria condizente com alguém conservadora mas, enfim, de um nível intelectual como era o dele, mas ele dedurava. Né? Não dedurava, ele fazia campanha nos jornais dizendo aqueles comunistas, não sei o quê, quando é que vai se tomar providência contra aqueles comunistas que estão na revista ou que estão na rádio universitária, e o reitor que fica não sei o quê, etc. Quer dizer, uma figura com prestígio, a importância de Gilberto Freire falar isso, né? Em termos de Brasil já era uma enormidade, em termos de Pernambuco e de Recife era como se você pegasse um tacape e saísse batendo cabeça de criança pequena, né? Porque isso ecoava de uma maneira fenomenal, né? E esses espaços, né, a rádio, a revista, né, o Jornal do Comércio lá, o Suplemento Cultural Jornal do Comércio, todos eles, de alguma maneira, colonizado e dirigido assim, quem estava à frente dele, esse pessoal que tinha vindo, né, do teatro estudante e do gráfico amador, né, nunca baixaram a cabeça para Gilberto Freire. Né? Aqui e ali você encontrava ecos, né, coincidências, convergências de ponto de vista, né, mas eles sempre fizeram uma trajetória à parte. Né? Então, nunca, por exemplo, que era outro espaço importante, que veio a se constituir num espaço importante no mundo intelectual do Recife, que foi o que hoje a gente conhece como Fundação Joaquim Nabuco, na época era um instituto, né? Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, que foi uma criação de Gilberto Freire. Ele, como deputado federal, ele exerceu um mandato uma única vez, né? O Zé Laurênio me disse isso com todas as letras, eu tinha dificuldade de entender, mas ele disse, a gente não... E tem um prefácio famoso do Antônio Cando a uma republicação do Raízes do Brasil, que ele diz exatamente a mesma coisa. A importância que Gilberto Freire tinha para a juventude estudantada, universitária, sobretudo de esquerda, nesse meados dos anos 40. Porque ele se elege exatamente nessa eleição pós-Estado Novo. Né? E exerce o mandato nessa segunda metade dos anos 40. Né? Esse único mandato, ele coincidiu com, acho que 100 anos de Joaquim Nabuco, ele conseguiu criar, como deputado, essa instituição aqui. E virou o quintal dele. Né? Virou o quintal dele. Mas, a despeito disso, foi um lugar importante. Né? Por exemplo, a antropologia nossa deve muito à Fundação Joaquim Nabuco, né? Os estudos que foram feitos lá e tal. Curiosamente, cinema também. Flávio, voltando um pouco a essa questão dos debates que você falou. Então, a gente poderia dizer, só para fechar, os debates que ocorriam na cena intelectual do Recife naquela época estavam na Rádio Universitária? Eu diria que sim. Né? Eu não consigo, assim, desenhar, por assim dizer, eu não consigo dizer a dimensão disso, quer dizer, a ênfase que era dada, é isso que eu volto a falar, né? A gente não tem audição do que foi feito, né? A gente tem registro disso no jornal. Então, são ecos de algumas, vamos dizer assim, repercussões dessa programação, que gera qualquer tipo ou de controvérsia ou de manifestação de apoio, coisa do tipo. Né? Então, dá para a gente intuir que alguma coisa desse nível estava se dando. Quer dizer, a rádio se tornou esse espaço onde esses debates ecoavam e ganhavam uma outra dimensão. Né? Agora, diga-se de passagem que esse grupo, que é esse grupo que está na rádio, a figura de Zé Laurênio, a figura e tal, na época que eles tiveram à frente do Teatro Estudante de Pernambuco, e essa época é a segunda metade dos anos 40, né, até comecinho dos anos 50, né, eles tinham uma atuação assim,
meio provocativa também, né? E uma das coisas que eles promoviam era um debate na rádio de então. Na época, se não me falha a memória, a Rádio Jornal do Comércio é criada no finalzinho dos anos 40, 48. Né? Antes disso só tinha a Rádio Clube de Pernambuco. Mas eles iam para a rádio e promoviam debate. Né? Encontros diversos, gente que vinha de fora, eles traziam para debater, sobre as peças que eles estavam promovendo, que fugiam do padrão do TAP, né, que era o Teatro de Amadores de Pernambuco, que era muito conservador, muito tal. Aí eles promoviam debates, Valdemar de Oliveira ficava assim, transtornado, porque era tanta atenção para aqueles moleques, não sei o quê. Né? Mas o que eu quero dizer é que usar a rádio, né, e o alcance de rádio, e é diferente a gente falar de alcance de rádio nesses anos 40 e nos anos 60, porque isso foi se popularizando, deixou de ser coisa de elite e foi se tornando, né, consumo popular. Né? É coisa que eles já traziam de práticas dele. Né? Então, a criação da rádio, né, universitária, eu entendo como sendo, né, um momento em que eles puderam, né, ter essa liberdade de dar uma pauta, né, e essa pauta ela de alguma maneira espelhava todo esse outro conjunto de iniciativas deles, de preocupações deles, de olhares que eles estavam construindo sobre a realidade de Brasil, de mundo, porque a gente não pode perder de vista que esse início dos anos 60 é um início de extrema tensão política. Né? A gente vive hoje, normalmente, um período muito similar a esse, mas na época era muito mais acirrado. Eu imagino que seja, porque eu não vivi, mas eu imagino que seja, né? Pelo que a gente consegue, né, recuperar assim, em termos de olhar histórico, né? Era mais acirrado. Então esse debate estava muito presente, muito presente. Né? E essa juventude, né, eles eram muito preocupados com isso. Né? Eles estão falando de cultura, mas cultura para eles é uma ação política, não é uma coisa de deleite apenas. É também, mas não é só, né, coisas assim ornamentais ou beletrismo. Não, é uma coisa que tem uma incidência na definição da vida social muito grande. Né? Então, fazer os programas que eles faziam, eu imagino que refletisse toda essa visão que eles tinham das coisas de maneira forte. Né? E por isso talvez o... Gire só um pouquinho, senhor Cadilho. Oi, desculpa. Posso? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dentro dessa perspectiva que você colocou aí do slogan da rádio, que foi criado pela uma rádio a serviço da democratização da cultura. Você poderia falar um pouquinho do slogan? Esse slogan em particular gerou um debate grande, né? Porque aí se fazia associação imediata com o trabalho também de Paulo Freire, e era a forma como o trabalho de Paulo Freire era lido, né? Que era como se fosse uma instrumentalização para fins políticos. Né? Na época, o voto era restrito a quem era alfabetizado, e o fato de alfabetizar nos termos como Paulo Freire, né, desempenhava o trabalho dele, que não só se aproximava desse universo vocabular, mas também o universo de um tipo de vida específico, e trazia tudo isso para dentro. Então, né, as sentenças que se usava, enfim, as palavras-chave para desempenhar tudo isso, eram, né, diretamente ligadas a essas preocupações políticas. Né? E a leitura, mais uma vez, a tensão política da época, isso significa explicitamente que tudo era lido dentro de uma polaridade. Né? Ou o que você faz está levando água para o moinho da revolução, porque esse era o grande tema da época, a revolução, né? Ou você está levando água para o moinho da contra-revolução, ou da reação, ou do que quer que fosse. Né? Ou daqueles que se legitimavam como querendo proteger a família e as tradições brasileiras do
dos comunistas, né? O eco de hoje não é à toa, né? Esse vocabulário, essa forma de pensar de hoje, né, não tem nem assim, a dignidade de ser inovadora, né, de ser original. Ecoa essas coisas. Né? Bom, enfim. Então, quando a rádio universitária lança um slogan como esse, é tido, e sabidamente ela era ligada à SEC, e a SEC, a figura de proa é Paulo Freire, é lido como sendo isso. Né? Esses caras estão querendo também transformar, né, as instituições, porque a universidade é uma instituição pública, né, a rádio é uma instituição pública, né, a rádio universitária, estão transformando isso em instrumento da revolução ou da subversão, que era outro termo, né, bastante utilizado na época. Né? E isso gerava, né, assim, acendia os debates dentro da cidade. Né? Agora, como era o apoio na universidade para o reitor João Alfredo integrar, assim, instalar o SEC, né, nomeou o Paulo Freire, né? Então eu queria que você falasse um pouco assim, quais as condições da universidade políticas, o reitor João Alfredo nesse campo aí de tensão política? Eu tenho menos informação sobre isso, o Dimas tem mais, mas até onde eu consigo me lembrar, o João Alfredo era tido como o sucessor natural do João Amazonas. O João Amazonas foi aquele que teve à frente da criação da Universidade do Recife. Né? Então existiam as faculdades particulares, nesse momento, que é um momento nacional de federalização, e o que a gente vivenciou aqui foi mais ou menos o que foi vivenciado nacionalmente, quer dizer, você tinha as faculdades, você reunia isso numa instituição única federalizada, que é a universidade. Né? E João Amazonas, eu não consigo agora dizer o porquê ele está à frente disso. Né? E ele ficou à frente, isso é 46. Né? Ele vai ficar à frente até quando morre. Né? Ele morre, eu acho que 60, 61, não sei. Né? Então, há uns 15 anos, pelo menos, como reitor. Isso aqui era um feudo dele. Né? Dizem, inclusive, que esse local onde nós nos encontramos, quer dizer, o campus, isso eu lembro bem, que aparecia nos jornais. Havia várias opções de onde se localizar a universidade. Esse foi enfim, que ficou. Né? Dizem que aqui era terras dos engenhos da família dele. Né? Aqui, essa área do Engenho do Meio, isso aqui era Engenho do Meio, o nome não é à toa não, né? Era área rural mesmo. Né? Nos anos 40, nos anos 50, isso aqui é o fim do mundo. Né? Isso aqui não é Recife, isso aqui é uma área rural mesmo, difícil acesso e tudo. Né? Bom, enfim, ele é essa figura. O João Alfredo, eu não me lembro agora se durante todo o período ele foi o vice do João Amazonas, né? Mas se não foi todo o período, foi quase todo o período. Então, quando o João Amazonas morre, ele é a figura natural como sucessor. Veja que a lógica aí é meio de herdeiro mesmo. Né? Mas ele se abriu muito, ou já tinha isso, né? Ele era professor, ele era médico, mas era professor na Escola de Belas Artes. Né? Eu não sei dizer, eu nunca me detive sobre ele, mas ele foi uma figura que não ficou prisioneiro dessa, que seria de se imaginar, né? Que de alguma maneira João Amazonas representava isso, dessa concepção mais engessada e mesmo assim, um pouco aberta da universidade. Né? Ele, nesse momento inicial do reitorado dele, ele tem todo esse respaldo, quer dizer, ele tem toda essa legitimidade. Eu acho, não me lembro, né, mais uma vez, Dimas que estudou isso com mais propriedade, mas não me lembro se houve qualquer questionamento a essa postura dele. Né? Até onde eu lembro, não. Né? Agora, uma vez que ele cria o SEC, uma vez que Paulo Freire ganha autonomia na direção do SEC, uma vez que ele empresta prestígio a Paulo Freire, porque isso é visível, né? Ele não recua, ele dá o apoio institucional a Paulo Freire, ao trabalho de Paulo Freire no SEC, nessas 3 vertentes, né? Ele começa a sofrer reações fortes. Né?
começa a sofrer reações fortes. Agora, isso também um pouco se torna mais compreensível se a gente situa que a gente está falando... É tolerável, viu? Tá, Está distante. tá, tudo bem. Concluindo, porque está entrando barulho Ah, Da serra. tá. Depois a gente podia voltar para a rádio, né, Paulo? Ele... Você estava falando que ele dá um empréstimo ao apoio dele. Ele está lá presente, né? Ele participa, ele escreve na revista, enfim, você vê que ele está interessado naquilo, né? Mas isso significa que a gente está se aproximando de 64. Claro, a gente sabe que 64 representou. Quem estava vivendo não sabia, mas estava evidente para quem estava vivendo aquilo que a coisa está dia a dia se tornando, né, mais tensionada, mais polarizada e que um desfecho estava próximo. Ninguém sabia qual seria o desfecho, com certeza, né, mas está um horizonte bastante sombrio, cada vez mais perto, né? Dentro desse quadro, que significa, né, uma polarização política mais acirrada ainda, a proximidade dele agora não só de ter criado o SEC, mas de continuar emprestando o apoio, o prestígio, né, dele e da reitoria, porque ele era o reitor, né, a essas iniciativas, vai minando ele, né? Aquilo que eu mencionei de Gilberto Freire ficar fazendo campanha em jornais, nominava ele, né? E nominava ele por conta disso, né? Não é por conta dele ser sabidamente um comunista e tal, é porque ele está apoiando continuadamente, quer dizer, reiteradamente, ele está renovando o apoio dele a uma iniciativa que foi criação dele, mas ninguém sabia o que seria aquilo de antemão, porque também esse Paulo Freire ainda não é o Paulo Freire que a gente conhece, não é essa figura que tinha feito, né, essa revolução no processo de alfabeto, quer dizer, está em curso, mas ele não tem um nome que veio a ter, né? Então não se sabia de antemão que seria uma iniciativa feita essa na mão de uma figura feita aquela, né? Mas à medida que as coisas foram ganhando materialidade assim, concretude, e o reitor continua emprestando apoio e tal, aí ele vai encontrando resistências crescentes também na sociedade e dentro da universidade, né? Porque, veja, esse padrão familiar hereditário, de capitania hereditária do João Amazonas, não era só na direção da universidade, era a composição da universidade, né? Quem está dentro da universidade, nas funções docentes, sobretudo aquelas de catedrático e tal, são figuras dessa extração, né? E figuras que pensam assim, né? Então o reitor ele vai se complicando, por assim dizer, né? Não só em termos no quadro da sociedade geral, mas também dentro da universidade. Claro, eu queria voltar um pouquinho na questão da rádio, porque a gente já está tomando muito seu tempo, mas eu queria, você conversou muito com o Laurênio, né? E na verdade, assim, a gente sabe pouco da experiência de Laurênio na rádio e a gente sabe pouco, inclusive, da própria rádio. Das entrevistas que você fez com ele, o que é que você poderia dividir aí com a gente? Eu acho que eu vou ficar devendo você isso, porque, de fato, eu não me dediquei muito a explorar essa coisa da rádio universitária, né? Eu lembro que Laurênio, né, assumiu essas funções de direção, mas ele foi muito secundado, assim, apoiado, teve também uma figura muito importante aí, a gente mencionou pouco, é o Sebastião Shoa Leite. O Sebastião era mais jovem, né? O Sebastião era mais, talvez, briguento, né? Ele tinha uma personalidade assim mais forte, né? E ele estava, ele junto com o João Alexandre estava na frente lá do suplemento cultural do Jornal do Comércio e estava na rádio também, né? Então eu lembro que ambos são O nosso estudo do laboratório está detonado, quase que o telhado cai na pandemia e tudo, né? Mas eu estava, desculpando, porque eu estudei aqui nos anos 80, né? Minha mulher também. E o CAC era outra coisa na época, né? Hoje em dia está tão, né, detonado de maneira geral, né? Então, uma coisa terrível, né?
Então, assim, eu sei que você não se debruçou sobre essa questão da rádio, mas assim, e sobretudo o seu livro não tinha esse foco, né? Então, assim, mas se você pudesse, digamos assim, trazer de alguma memória que o Laurino comentou, e aí depois falar um pouco também do próprio Laurino, né? Assim, para a gente entender melhor, assim, desse exercício de imaginação histórica, o que poderia ter sido essa rádio, né? Se ele tivesse continuado à frente, né? Vamos poder? Bom, eu vejo a rádio simultaneamente com a função educativa, que eu acho que estava muito explícito na coisa deles. Então, quando eu falo que ela de alguma maneira espelhava o trabalho do SEC, era também de levar para a rádio essas coisas, né? Não no trabalho de rádio educação, isso é outra história, né? Até onde eu sei, eles não empreenderam isso, né? Mas era muito vivo a preocupação, quer dizer, a visão de que a rádio é um espaço de formação cultural, né? E isso era visto e compreendido, até onde eu também consigo perceber, de uma maneira assim ampla, né? Isso, uma formação cultural numa rádio, que é uma rádio pública e tal, dentro daquele contexto de época, é uma rádio que se abre para esses debates, né? Esses debates culturais mais gerais, esses temas, programas de debate, sei o quê, né? Mas também uma programação musical diferenciada, né? Eu não me lembro, eu cheguei a ver isso no jornal, mas realmente agora eu não estou me lembrando um pouco do que era essa programação, porque o período de transmissão também era curto, não era o dia inteiro, né? Se não me falha a memória, era final de tarde, começo de noite, até umas 11 da noite, uma coisa assim, né? Então, eram algumas horas noturnas, que é esse período também, que é ainda hoje o horário nobre de TV e tal, né? Quando as pessoas estão chegando em casa e tal, né? Tinha uma programação, vamos dizer assim, mais popular. Eu sei que tinha, não consigo me lembrar em detalhes disso, mas eu sei que tinha, né? Mas existia também uma coisa por exemplo, música erudita, né, como se chama, né, música clássica, era uma coisa que tinha espaço importante dentro da rádio. E eu acho que era a única rádio. A essa altura, começo dos anos 60, o Recife já tem, além da Rádio Jornal do Comércio, a Rádio Clube andou meio ruim das pernas, depois se reconstituiu, mas você tem outras rádios já, né? Mas a rádio universitária se diferenciava sobre isso, né? É um tema, inclusive isso é um tema que eles de vez em quando voltavam, né? Essa coisa, para simplificar, do popularesco ou do erudito, né? Da elite, de uma cultura de elite musical ou outra qualquer, que não tem ressonância, não é, vamos dizer assim, aproveitada, assim, curtida, se deleitava as classes populares, elas não tinham nem mesmo padrões e critérios para poder absorver isso, né? Ou ficar dentro do registro de uma cultura mais popularesca, né? Que era vista por um olhar meio elitista também como uma coisa, né, de menor importância, né? Mas eu lembro que essas audições, chamar assim, né, de música mais erudita, não era só largada, né? Eu acho que, se não me falha a memória, havia um trabalho de comentar as coisas, né? O tipo de música, quem é o compositor, né? Qual é o quadro de referência que esse tipo de música faz sentido e tal, né? Que é um processo de aprendizagem também, né? Eles eram muito refinados culturalmente, né? Parece estranho dizer isso, né? Por duas razões. Grande parte da formação deles, dessa geração que a gente está conversando, é autodidata, né? Mas é um autodidatismo, vamos dizer, coletivo. Eles sempre atuaram em grupo, então estão sempre em trocas, né? Aquilo que eu disse, a biblioteca do Paulo Freire foi importante para a formação do Luiz Costa Lima, mas não é só acesso aos livros, é as conversas. Então, esse tipo de coisa foi como eles se formaram. E, por outro lado, o Recife era uma cidade importante, nacionalmente falando ainda, né?
como centro intelectual e tal, mas era uma cidade modesta, né, em termos de população, em termos, enfim, de população com acesso à educação, uma série de coisas, né? Então parece estranho falar de gente tão refinada e tão, né, culturalmente refinada e tão entrosada nos debates de sua época, né, que a gente pode... O termo é extremamente desagradável, mas simplifica o entendimento, né, de vanguarda, né? É um pessoal que tá sintonizado com as questões de ponta da época, né, que está discutindo aquilo e tal, né? E isso, bom, está refletido, eu enxergo, no trabalho que eles procuravam fazer na rádio, né? E essas contradições de querer trazer um padrão musical, né, que não fique prisioneiro, né, do popular, né? E as contradições intrínsecas a isso é um pouco que reflete o que eles vivenciavam, né? Flávio, você poderia pegar o livro de volta? Porque eu queria lhe perguntar novamente para o Zé Laureno e eu estou entendendo que a gente pode editar com uma coisa que estava lá na frente para não dar diferença, porque você estava com o livro na mão. Okay. Agora eu queria que, se fosse possível, você fizesse assim, uma apresentação do Laurênio mesmo para as pessoas, porque você conheceu ele, você teve muito contato com ele, então assim, ele é uma figura central, né, nesse processo todo, então é importante você apresentar o Laurênio, né? Assim. O Laurênio, eu criei uma admiração tremenda por ele, né? É uma figura extremamente reservada, chegar nele foi muito difícil, né? Eu liguei várias vezes, ele disse, não tem o que falar, não sei o quê. Em seguida, peguei um momento muito difícil da vida dele, que foi o câncer, e no fim, não diretamente, mas em decorrência disso, ele acabou morrendo, né? Mas ele era essa figura reservada, mas de uma elegância. Lê um texto do Laurênio, ele não publicou muito, né? Ele publicou pouco, mas cada coisinha que você lê dele, né, você sente ali que é um cara que eu enxergo no texto a figura dele, né? Uma inteligência ímpar, uma cultura extremamente rica e qualificada, não é aquela coisa de acumular informação, né? Um cara generoso, gentil e uma sobriedade. O texto dele é sóbrio, é elegante, né? É uma coisa impressionante, né? E eu atribuo muito a esses traços de personalidade o fato dele se tornar uma pessoa pouco conhecida, né? Ele ficou meio sempre que nos bastidores, né? Então ele transitou muito, né? Com quem você fala dessa geração que eu consegui falar é de um respeito enorme por ele, não só pela pessoa como caráter, coisa assim, né, da convivência, né, mas pela força, pela potência intelectual, né? O Sebastião Uchoa Leite mesmo, que foi um poeta, era mais novo que o Laurênio, né? Mas foi um poeta que ganhou uma notoriedade grande como poeta, né? Ele escreveu alguns textos de ensaios críticos de cultura muito importantes na época, né? Mas ele, como poeta, ele se tornou uma referência, né? Eu lembro, depois da morte de João Cabral, falou um debate nacional, quem é o grande poeta brasileiro? E mais de um desses comentadores não eram daqui de Recife, e Sebastião era lembrado como sendo essa figura do poeta que seria do quilate de João Cabral. Ele não se achava isso, né, o Sebastião, né? Quando eu entrevistei ele, né, eu mencionei alguma coisa do Zé Laurênio, da dificuldade. Ele disse, Zé Laurênio tem disso, né? Ele parou de escrever poesia. Zé Laurênio é um poeta maravilhoso, né? Mas ele disse que, já que ele não pode ser um João Cabral, ele não vai mais escrever poesia. Eu não quis nem saber. Eu sabia que eu nunca seria um João Cabral, mas eu continuei fazendo meus poemas, né? Então, Zé Laurênio tinha essa contrição assim dentro dele e ele se retraía em tudo, né? Em tudo, né? Mas era uma figura assim, a meu ver, decisiva. Para mim foi, se não tivesse Zé Laurênio, eu não tinha conseguido fazer a pesquisa, né? Porque depois que eu cheguei nele e que ele aceitou
conversar comigo, né, ele e a mulher dele também, que vivenciou isso intensamente, né, a Ana Kanner, ambos me receberam, né, e ambos conversavam, a conversa era com os dois, né. Eu virei meio que um filho postiço deles durante esse tempo, né. Eles me chamavam, né, vem almoçar aqui, não sei o que e tal, né, porque tem aquilo, na hora que você se sente à vontade, com algum nível de segurança com o interlocutor, né, poder falar do teu passado, de coisas que tu viveu, tempos, né, onde você foi, não só a tua juventude, mas onde você teve uma atuação, né, é um negócio... Ele comentou como é que ele recebeu esse convite para a rádio, como é que ele chegou na rádio? Bem que eu me lembro foi isso, ele era sabido que ele tinha tido essa experiência lá na BBC, ele tinha tido uma experiência, não era só locutor, até onde eu me lembro ele era também redator, né, participava da produção, assim, né, Ana Kanner também, né, ela mais como radiatriz, né. Bom, o casal era bem conhecido, né, eles tinham chegado e quando o reitor encomenda, por assim dizer, a Paulo Freire, que ele monte essa rádio, a figura, acho que naturalmente que vinha à mente de todos que circulavam, né, nesse meio, era a figura do Zé Laurênio. Ele era o cara. Veja, já tinha rádio aqui, já tinha gente técnica capacitada, né? Eu mencionei antes, o Joel Pontes chegou a ser diretor artístico da Rádio Jornal do Comércio. O Joel Pontes tinha participado do Teatro Estudante de Pernambuco, né? Mas eu não sei agora, não consigo me lembrar exatamente, porque o Joel Pontes meio que se afastou desse grupo, né? Então, dentro do grupo, a figura de referência, quando se falava de rádio, certamente era o Zé Laurênio, né? E Zé Laurênio tinha tido essa coisa diferenciada. Ele durante um par de anos, ele atuou profissionalmente na grande rádio mundial, que era a BBC, né? Então, a estrutura, quer dizer, como montar programa, né? Todas essas questões mais assim técnicas, mas que são cruciais para que você bote em pé um projeto desse, né? Ele tinha alguma vivência disso, né? Então eu entendo que ele era um pouco a figura que naturalmente... Mas no contato que você teve com ele não chegou a comentar dessa importância, dessa experiência para ele, não? Não, eu acho que é porque eu também nunca procurei, o que eu quero dizer é que não é que ele não desse importância a isso, eu acho que ele dava em muita, né? Mas como isso não estava no meu horizonte de preocupações na época, eu nunca fiquei incitando ele para falar disso, né? E aí ele nunca discorreu muito, né? No exercício de imaginação histórica, meio assim, síntese, como é que você acha que poderia ser essa rádio se tivesse continuado nas mãos dele antes e não tivesse havido o golpe? Dentro desse exercício, eu acho que não só a rádio, mas o Recife seria outro, né? Essa geração, ela era muito rica, ela era muito capaz, né? Ela tinha uma potência criativa múltipla e de profundidade, né? Volto a dizer, eles assim, estavam, como se diz hoje, né, antenados com o debate da época que era relevante, que era de ponta, e participavam disso com propriedade, né? Não era uma coisa meio de ficar apenas repetindo palavras alheias. Eles tinham uma inserção, é forçado dizer isso, mas vamos dizer, uma inserção autoral, quer dizer, é uma voz própria que está entrando nesse debate, que eles procuravam exercitar isso, né? E isso, a rádio, a meu ver, é condizente com isso. E se a gente tivesse tido a felicidade de não perder essas pessoas, né, porque tem uma enorme fuga daqui, né, porque começam as perseguições, começa reiteradamente a ficar sendo preso, né, depois do golpe, né.
Então, eles gradativamente começam a migrar para fora, né? Sair fora, porque era aquilo. Lá fora eu sou anônimo, não tem um Gilberto Freire me perseguindo, não tem não sei quem me perseguindo, me esquecem, né? Então, se esse pessoal não tivesse sido, de alguma maneira, forçado a sair daqui, né? Essa rádio e esse cenário cultural, intelectual, essa universidade, a meu ver, sofreria impactos verdadeiros assim e muito positivos, né? A gente não teria perdido esse tônus de ter um pessoal que está preocupado em realmente se situar no debate a partir, né, entrando nele, não é conhecendo ele, não é olhando para ele, é entrando nele, né? E eu acho que a rádio ia, enquanto rádio, também atuar nessa direção, né? Paulo, você está acompanhada já aí com o horário? Porque eu queria só, se você não tiver alguma coisa, eu queria só uma última exploração. Não, tranquilo. É o seguinte, estou bem. Eu queria só que você tentasse, assim, eu sei que é muito difícil, porque o seu livro inteiro é dedicado a isso, mas assim, tentar resumir assim, mais didaticamente, pensando que a gente vai apresentar isso no documentário, o que foi a experiência do TEP e o que foi o TEP e o que foi o gráfico amador, assim, não entrando tão profundamente mas assim, um pouco o que é isso, porque a gente provavelmente, para juntar com as referências que você já fez a essas iniciativas, a gente vai precisar primeiro, antes, dizer um pouco o que é que elas foram, né? Tá. Aí eu estou pensando já aqui na montagem. Tá certo. Bom, o TEP é o Teatro Estudante de Pernambuco, né? Ele é uma criação de estudantes da Faculdade de Direito. Existia uma experiência de TEP anterior a que essa que eu me debruço, que é o TEP conhecido. O anterior existia como nome, alguma atuação, mas sem grande relevância, né? Esse TEP que aparece nessa segunda metade dos anos 40 é essa que Hermilo encabeça e que aproveita uma turma, não exatamente a mesma turma, mas gente, porque na época as turmas eram anuais, você tinha uma entrada no curso universitário, no curso de Direito, ano que vem outra turma, né? E era mais ou menos blocado, né? Era esse sistema de crédito que a gente tem hoje, então as turmas mais ou menos seguiam como tal, né? Mas um ou outro se atrasava. Então a turma, que é a turma de Hermilo, né? Hermilo era mais velho, porque vinha de medicina, mas a turma dele é a turma de Aloysio Magalhães, é a turma de Ariano Suassuna, é a turma de quem mais aí que eu estou... De outros, que agora eu estou esquecendo. Não, Zé Laurênio é de outra turma. Zé Laurênio era boêmio nessa época e perdeu um ano. Aí, eu acho que foi Gastão, foi outro figura que na época aparece muito, mas agora estou esquecendo o nome dele. Disse para ele: Laurênio, tem um pessoal novo que está vindo aí, que estão com esse trabalho e tal. Aí ele se aproximou. É esse momento que o TEP está iniciando suas ações. Então ele participou desde o início do grupo, mas ele vinha de outra turma, né? E Joel Pontes fez parte desse grupo, né? Gastão de Holanda fez parte desse grupo. Orlando da Costa Ferreira não fez parte do TEP, né? Porque Orlando, como eu disse, ele é outra trajetória, né? E ele chega tardiamente na universidade, já chega nesse curso, que era um curso novo, que era de biblioteconomia, né? Então o TEP existiu, né? Esse TEP que revoluciona, né, o Recife do ponto de vista cultural, porque não foi só teatro, né? Eles não só empreenderam ações no sentido de montar peças, né? Mas faziam todo um debate cultural na cidade, né? E serviu de base para as pessoas se encontrarem artisticamente, né? Hermilo vai se tornar, já exercitava uma espécie de crítica dramatúrgica, né, teatral nos jornais, mas vai se encontrar como dramaturgo mesmo, vai escrever peças, sobretudo encenador, né? Ele vai ser um grande diretor e um pensador do teatro. Ele escreveu vários livros sobre teatro, sobre encenação e tal. É uma figura de referência para pensar teatro no Brasil, né? Ariano vai se encontrar como escritor, como dramaturgo,
né, participando de um concurso do TEP de peças, é que Ariano escreve sua primeira peça, né, e daí para frente vai continuar, né. Zé Laurênio vai simultaneamente ser essa figura que vai se profissionalizar como um tradutor, mas nessa época também ainda como poeta, né. Aloysio Magalhães vai ser aquele cara que vai encontrar, pela primeira vez, maneiras de se exprimir visualmente. Porque ele vai cuidar dos cenários, ele vai cuidar do figurino, ele vai cuidar, um tempo que ele criou um negócio, né, assim, um teatro de mamulengo do TEP, né? Então ele vai ser esse cara que vai empreender essas pesquisas visuais como maneira de expressão, né? Então cada um deles foi se encontrando ali e o TEP, portanto, não foi só um grupo de teatro. O TEP foi esse grupo que deu margem ao surgimento dessas múltiplas maneiras e pessoas e iniciativas que vão marcar muito o nosso meio artístico, né? Artístico no sentido de artes visuais, como a Aloysio depois vai se especializar, antes de se tornar designer, ele vai ser um grande pintor, né? Literário, né? Dramatúrgico, poesia, literatura de maneira geral, e assim sucessivamente. Então, o TEP, para mim, o TEP é importante por isso. Ele é essa plataforma onde esse pessoal circunstancialmente se encontra, mas a partir do momento que se encontra, isso vira outra coisa, né? Eles passam a se constituir não apenas enquanto um grupo, mas um grupo com múltiplas ações que vai reverberar muito no futuro, né? Uma vez que o TEP se desmancha, isso finalzinho dos anos 40 e nos anos 50, é um teatro de estudante, é um teatro amador, né? É um teatro que, enfim, vai encontrando uma série de dificuldades até que eles saem da faculdade, cada um vai precisa cuidar de sua vida, não sei o que, isso vai, né, aquela coisa vai se esgarçando e enfim, se acaba, né? Hermílio vai para São Paulo, vai passar um tempo lá em São Paulo, né? O grupo se dispersa, até que, por interesses em questões editoriais, eles se encontram de novo, né? O TEP já tinha experimentado publicar livros, né? E a DDC, eles trabalhavam na DDC que também publicava livros. Então eles pensam uma coisa assim, meio como uma brincadeira. Na época era muito comum, assim como o cineclube era uma coisa comum na época, né? Iniciativas de gráfico amador também era, né? Quer dizer, pequenas editoras caseiras, né? No Recife, até onde eu sei, só teve eles, mas em outros cantos tiveram outras, né? Na mesma época. Então eles se encontram novamente no gráfico amador, eles em parte, né? Aí Orlando já participa, porque Orlando era colega do Gastão de Holanda no Banco do Brasil e sabidamente um cara ligado ao mundo dos livros, né? E esse é o que está atraindo eles agora, livros, fazer livros, mas livros enquanto também veículo, né, cultural, né? Então aí já é Aloysio, Orlando, Gastão e Zé Laurênio, né? Ariano participou bastante, mas sempre ele ia para as reuniões, para os encontros, para as conversas, mas ele nunca produziu. Ele foi publicado pelo gráfico, mas ele nunca produziu dentro do gráfico, né? Quem produziu eram esses quatro. Circunstancialmente, um ou outro vinha e ajudava numa coisa ou outra, né? O gráfico, mais uma vez, vai funcionar como esse espaço formativo, porque aí as reuniões do gráfico viraram meio que um ponto de referência na cidade, né? As pessoas iam. Aloysio está se iniciando nessa vida de artista plástico, né? Então ele dividia ele simultaneamente morava e dividia o ateliê com outro grupo de arquitetos saídos daqui, né? Eu esqueci agora, acho que Pontual, não sei o que, Pontual e um outro nome que eu estou esquecido. Então, isso se tornou meio que a sede do gráfico durante um tempo, né? E era um centro de referência da cidade. As pessoas vão encontrar para conversar e tal, tal. Os jovens que estão surgindo aí, esses jovens são Sebastião Shoa Leite, né, Luiz Costa Lima, João Alexandre Barbosa e outras figuras, né, encontram aí o espaço de se formar. E aí também se torna um espaço onde esses laços são reafirmados,
né? E onde também eles, né, aprimoram toda essa formação inicial que tinham tido, né? E uma parte desse grupo vai para o SEC. O SEC, quando o Alfredo, né, João Alfredo chama Paulo Freire já tinha essas ligações com o Luiz Costa Lima, né, que eles tinham sido vizinhos, não sei o que, tal, né? Ele forma a equipe com esse pessoal. Né? Não sei se exatamente a partir do Luiz Costa Lima, né? Mas o Luiz Costa Lima fica à frente da revista, né? O Sebastião Uchoa Leite ajuda muito o Paulo Freire na coisa da alfabetização e também na rádio. O Zé Laurênio vai para a rádio, né? A Luísa já é mais ou menos nessa época, a Luísa vai-se embora para o Rio de Janeiro, né? Mas vários deles, né, o João Alexandre Barbosa participa, né, o Orlando participa, o Orlando escreve na revista, o Orlando faz o projeto gráfico da revista Estudos Universitários, né? Enfim, todos eles estão ali, né? Mais intensamente ou menos, mas estão todos ali. Né? E é interessante porque parece que também uma parte também volta a se reencontrar no SEC. Isso, né? Desses mesmos, né? O SEC, vamos dizer assim, prolonga aquela vivência e aquelas preocupações, aquelas concepções que eles tinham de maneira de atuar intelectual e culturalmente, e dá uma outra dimensão a isso, porque tem esse respaldo institucional da universidade. A universidade, evidentemente, na época não tem essa estrutura que tem hoje, mas, de todo modo, é uma referência importante, né? Materialmente falando e institucionalmente falando também. Né? Você é uma iniciativa da universidade. Né? Isso dá uma legitimidade diferenciada. Né? E vários deles já estavam aqui atuando como professores. Professores no curso de biblioteconomia, professores no curso... tinha um curso livre, por exemplo, de design, né? O desenho industrial na época, o design não era um curso regular, por assim dizer. Né? Mas eles atuavam. O Gastão de Holanda era professor nesse negócio, né? Enfim, né? Teatro já tinha. Né? Então eles estão aqui dentro também, já atuando. Né? O Luiz Costa Lima tinha feito a formação em Direito, mas essa coisa de letras, né? De pensar letras, já tornava ele aqui também uma referência. Né? Enfim, eles estão começando a se inserir também no espaço institucional da universidade. Né? O pontual é Arthur Lício Pontual, né? Arthur Lício talvez seja. Pelo menos aqui na internet. Fernando Noronha, Arthur Lício Pontual. E tem um Jorge. Tem um Jorge. Porque tem um Jorge, que eu estou esquecendo o sobrenome dele, que é um arquiteto até famoso, ele que fez o projeto daquele edifício da prefeitura, a sede da prefeitura, que a prefeitura é onde é hoje o Mamã, né? Era onde era o Mamã. Então ele sai dali do Mamã e vai para aquele prédio, quem faz aquele projeto é esse Jorge, que era um dos caras que estava daí. Bom, então acho que, né, Paula, com isso aí a gente fechou, né? Acho que com isso a gente fechou, porque eu quis voltar para poder, pensando na continuidade da conversa que estava lá, porque depois a gente foi derivando para outras coisas, né? Mas, valeu, Tião.